Quero cumprimentar o reverendíssimo Padre João, nosso vigário, os nossos diáconos e todos vocês que nos acompanham, todos que nos ajudam, o ministério, todos que nos ajudam para que essa Santa Missa aconteça, o pessoal da Pascom que tem se empenhado desde o início de toda essa situação, para que você possa nos acompanhar, e a você que está aí conectado, acompanhando, rezando dignamente estes santos mistérios da Páscoa do Senhor. Quero iniciar essa pregação, primeiro colocando sobre os cuidados do Imaculado Coração de Maria, e dizendo a todos vocês: alegrai-vos, o Senhor ressuscitou. Esse deve ser o sentimento do nosso coração. A nossa alegria não se dá pelas coisas exteriores. Exteriormente você pode estar triste porque não está na igreja, triste porque as coisas estão difíceis economicamente, triste por causa dos problemas da sua casa, e até triste porque alguém da tua família não está bem de saúde, ou alguém está no hospital. Exteriormente estamos cansados, abatidos, mas não vencidos, porque a nossa alegria é Jesus ressuscitado. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Acredite, creia católico, creia cristão, que Jesus está vivo, venceu a morte. Nós precisamos crer. Veja como os cristãos têm mais dificuldade de crer. Veja, a Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo para ungir o corpo do Senhor, porque era uma tradição passar o óleo no corpo do falecido, do defunto. Foram lá para encontrar um cadáver. Elas que andaram com o Senhor foram para encontrar um cadáver, enquanto os inimigos de nosso Senhor montaram guarda. A minha irmã até me escreveu isso, que ela disse que nesses tridos que acompanhando pela internet, conseguiu perceber coisas que ela não percebia antes, e ficou muito tocada quando escutou na narração do Evangelho, na sexta-feira santa, de que colocaram os guardas no túmulo para vigiar, porque sabiam que ele havia dito que ressuscitaria. Deram aquela desculpinha de que os discípulos iam roubar o corpo dele. Os discípulos tinham dado o pé, os discípulos tinham tanto medo, que não estiveram nem com o Senhor lá, nos pés da cruz. Você acha que com medo que aqueles homens estavam, eles iam aparecer lá para roubar, para remover uma pedra daquele tamanho, que colocaram lá para guardar o corpo do Senhor? Eles sabiam, os inimigos de nosso Senhor, sabiam que suas palavras eram verdadeiras, sabiam que ele disse que há 3 dias ressuscitaria. Então colocaram guardas lá com o seguinte intuito: se ele aparecer, mata, porque ele não pode voltar novamente. Eles creram, e os discípulos fugiram de medo, e a Maria foi lá para ungir. Mas o Senhor não disse uma mentira, o Senhor disse uma verdade. Ele disse: alegrai-vos, porque eu venci a morte. E eu quero dizer para você hoje, não importa tudo o que está lhe acontecendo, a nossa alegria e a nossa vitória e a nossa vida é Jesus ressuscitado. Ele destruiu a morte, Ele venceu a morte, e é neste Senhor que nós colocamos toda a nossa esperança. O túmulo está vazio, porque o Senhor ressuscitou, Ele cumpriu suas promessas e suas palavras, e sua presença ressuscitada agora no meio de nós, amados irmãos, ela é mais forte, ela é mais viva do que antes. Olha, entenda o que eu quero dizer. Você está me acompanhando aí pela internet, mas você se lembra muito bem da nossa presença. Você já esteve comigo, lembra muito bem da minha pessoa. Mas eu não posso estar em todo lugar. Eu posso agora estar aí na sua casa por meio dessa transmissão, mas não é uma presença real, uma presença como nós estamos vivendo aqui. Deus quis que a Jussara ficasse bem pertinho do padre, que parou de funcionar lá atrás, mas nós damos um jeito, que aqui a gente é brasileiro, a gente sabe se reinventar, né? Está aqui. Você não pode ter essa mesma presença que a Jussara está tendo comigo aqui, você não pode. E quero dizer, se nosso Senhor tivesse permanecido nessa terra, na encarnação, o povo que estava com ele, os discípulos, os judeus,
teriam contato com o nosso Senhor. Por isso que a gente vai para a Terra Santa, lugar, Jesus passou aqui. Mas depois que ele foi levado para a cruz e morreu, aquela presença física limitada de alguns, essa presença terminou. Por isso que um homem, quando vai morrer, ele diz assim: olha, estou nos meus últimos dias, quero me despedir de todos. Beija, manda um abraço para a família, se reconcilia com os filhos, e naquele leito de morte diz tchau, até um dia. Nós dizemos isso graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando um homem pagão, um homem ateu morre, ele diz: acabou minha vida. Sua presença é limitada no tempo, no espaço, na corporeidade. Mas Jesus falou o contrário. Jesus disse assim: olha, eu vou morrer, mas quando eu morrer, aí que eu vou estar presente. E a minha presença vai ser melhor do que antes, porque antes era para alguns, mas depois que eu me for, eu voltarei. E quando eu vier, todos os corações que amam o Pai também estarão comigo, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá eu estarei. Quando um padre toma o corpo e o sangue e disser estas palavras, eu estarei, corpo, sangue, alma e divindade, nos sacramentos, na liturgia, na comunidade reunida, nos corações que amam. Se antes era uma presença limitada, agora o ressuscitado vivo tem uma presença esplêndida, gloriosa, tremenda. Ele está no meio de nós, vivo. Sua presença é muito maior, é mais tocante do que antes. Sua presença é sentida, porque agora o ressuscitado é a plenitude da manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Jesus está comigo, Jesus está com você, Jesus está nas nossas casas, Jesus está conosco por cada comunhão que já vivemos. Vivamos também das saudades, das lembranças, das comunhões que viveremos ainda, da palavra que celebramos, das mãos que estendemos, onde houver o amor como o Cristo nos amou, é o Senhor que se faz presente. Isso é possível porque Ele venceu a morte, e deixando essa corporeidade, e deixando as preocupações externas, que tanto nos preocupam e nos escravizam, nós conseguimos espiritualmente experimentar: Ele está no meio de nós. Isso pode parecer bonito, pode ser aparente, umas palavras, uma retórica que fala do ressuscitado como a expressão máxima do amor, mas veja como é real isso tudo. Eu e o Padre João conversávamos esse dia. Eu e o Padre João, a gente nem morou junto no tempo do seminário, nós nos conhecemos mesmo praticamente agora que ele veio morar aqui. Nós não tínhamos nenhum contato, e nós estamos lá, vivendo juntos na mesma casa. Ninguém se matou ainda na quarentena. Coisa maravilhosa, né, Padre? Estamos ali, convivendo, a gente partilha das coisas, partilha dos momentos bons, das dificuldades. Por que é possível duas pessoas totalmente diferentes? E eu falo até dos outros padres, eu tenho padres muito amigos meus também, de muitos anos, totalmente diferente. Eu contava para o Padre João que tem padres que, se a gente sentar para falar da igreja, dá morte, porque cada um pensa de um jeito, e aí começa uma discussão, uma briga. Não, porque cada um tem uma ideia, uma maneira de entender. Mas quando nós falamos do amor de Jesus Cristo que nos une, quando falamos de pastoral, dá confusão. Mas quando falamos de Jesus, do Evangelho, quando nós falamos das coisas da palavra de Deus, nós somos um só corpo. Uma amizade bonita, fecunda, não porque as nossas personalidades combinam, não porque nós temos interesses das coisas exteriores em comum, porque na sua empresa tem um monte de gente com o mesmo interesse, e se deixar, um mata o outro. Gente, nós damos certos. Por que nós damos certo? Porque o ressuscitado está em mim, no meu coração, está no coração do Padre, está no coração dos diáconos, está no coração da comunidade. E quando o ressuscitado que está em nós nos une, somos um só corpo, e Ele é a cabeça. O amor do ressuscitado que nos faz uma só igreja, ela é real, e ela é possível, e ela é vista quando pessoas tão diferentes conseguem congregar,
conseguem caminhar, conseguem falar a mesma língua, independente de que lugar seja, de onde esteja. Quando a gente encontra uma pessoa que ama a Deus, a gente parece que é íntimo dela, não é? Vocês têm essas coisas? Eu tenho essas coisas. Eu, quando era mais jovem, quando eu era seminarista, quando eu vi um freio, uma freira no centro da cidade, eu era bem discreto, vocês imaginam. Eu gritava: ô freira, ô irmã, padre, benção, e fazia um escarcéu, parecia que era meu amigo de infância, porque eu olhava uma pessoa. Gente, eu até hoje eu tenho isso. Quando eu estou andando de carro e vejo alguém com um colantinho da Mãe da Divina Providência, vejo um irmão com a camiseta da mãe, eu dou um grito: paz, irmão. A pessoa nem olha para minha cara, comprou no bazar a camisa. Aí alguém me deu, nem sabe quem é o padre. A gente sente íntimo. Quando você vai num lugar e vê alguém com uma cruz, quando você vê alguém com a cadeia na mão, você fala: ó, você também é consagrado. A gente se sente íntimo. Mas essa intimidade não é dos interesses humanos. Essa intimidade tem um nome: Jesus ressuscitou, e Ele está no meio de nós, nos congregando, nos fazendo uma comunidade, uma assembleia. É este Senhor que faz você aí na tua casa chorar de alegria e de emoção ao participar dessa missa. Hoje, olha, nessa noite nada de chorar de tristeza. Essa noite chora de alegria, ama, abraça os teus familiares, celebra, porque ainda que estejamos distantes fisicamente, o ressuscitado está no meio de nós, nos congregando e nos fazendo um só, porque Ele é a expressão máxima do amor. E onde há alguém que ama a Deus, o Senhor nos uniu para sermos um só corpo. Ele venceu a morte. Alegrai-vos, alegrai-vos. Tem uns sinais muito bonitos nessa vigília, como a luz, como a água. São sinais que vão marcando toda essa história. E veja, eu sempre me perguntei muito sobre isso e quis partilhar com vocês nessa pregação. Por que a primeira leitura dessa vigília falava da criação? Porque, gente, a luz, a criação do mundo, Deus que cria todas as coisas, agora está recriando no amor a partir de Jesus Cristo. Deus que criou toda a natureza, todo o homem, todas as coisas, viu que tudo isso era bom, mas foi corrompido pelo pecado original, pelo erro do homem. Então era preciso recriar de uma forma esplêndida. Se no sétimo dia o Senhor descansou, agora no primeiro dia que Cristo ressuscitou, desse poder da presença do amor e do ressuscitado, é recriado todas as coisas, recriado para a eternidade. Porque Jesus Cristo, que é a luz que vence as trevas, que é a vida que destrói a morte, Ele dá um novo sentido para a existência humana. Veja como Jesus é uma luz que dissipou a ignorância da nossa maneira de pensar. Veja como Jesus é a luz que rompeu a nossa ignorância sobre quem era Deus, quando revelou a palavra do Pai. Só aquele que vem do alto pode. Todas as coisas são novas, todas as coisas foram recriadas, e ao mesmo tempo você tem que entender que no princípio tudo já partiu do coração de Deus, tudo foi recriado no amor e na presença ressuscitada de Jesus. Mas essa recriação, na verdade, é um retomar da essência da história da humanidade. Deus é o princípio de tudo. Os homens se distanciaram de Deus, endureceram o seu coração, e por isso se sentem vazios, por isso se sentem tristes, por isso as trevas do pecado e da ignorância têm dominado o coração do homem. Mas quando Cristo vence a morte e ressurge no domingo, por isso o primeiro dia, o dia do Senhor, por isso celebramos o domingo como o dia do Senhor. Quando Cristo vence a morte, Ele é a luz que dá um novo sentido. Agora nós podemos compreender que no princípio tudo veio de Deus. Nós podemos compreender a partir do Cristo ressuscitado, que você, que eu, que nós todos somos frutos de um querer, que Deus tem que ser a direção do nosso coração, que Deus tem que ser o fim último de nossas ações, que Deus precisa ser a água que sacia a sede de nossa alma, que Deus, que tudo em nós precisa se voltar para Ele, e só quando estamos todos direcionados para o Senhor, é que a nossa vida encontra sentido. A humanidade se perdeu porque desviou o olhar de Deus.
Mas quando Jesus vence a morte e se faz amor, presença ressuscitada, Ele, com essas chamas, com esse fogo que arde de amor pela humanidade, ilumina e dissipa as trevas. Vocês lembram nas vigílias quando a arca estava cheia e começava a acender as velas de todo mundo e nem precisava acender a luz, porque aquele fogo, além de iluminar a arca, e ficava cada casinha vermelha, né? Eu falava que era uma lampadinha do sacrário, cada casinha vermelha que nós iluminávamos aquela arca e ao mesmo tempo esquentávamos também, ficava aquele calor que só Deus na causa. Você lembra de tudo isso? É verdade, o fogo do amor do ressuscitado também produz uma luz que elimina a ignorância do homem de achar que pode continuar vivendo sem Deus. De Deus, o princípio de todas as coisas, nós viemos, o mundo foi criado e para Deus voltaremos. E eu quero dizer para você, se Deus é o princípio de tudo, por que temer? A Ele nada é impossível. Se nós fomos criados frutos do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que nós devemos temer aos males que o mundo nos oferece? A morte não pode mais nos atingir, as doenças não mais têm poder sobre nós, a pobreza, as desigualdades não prevalecerão para sempre, as lutas diárias de nada significarão diante de tudo que o autor da vida reserva para aqueles que creem. Alegrai-vos, Jesus ressuscitou, é nele que está a nossa esperança. Amados irmãos, hoje que nós não sejamos aqueles que vão ao túmulo desconfiados da presença do ressuscitado, que nós hoje sejamos estes homens e essas mulheres que, voltando a nossa vida e o nosso coração para Deus, saibamos que celebramos a cada missa e a cada domingo este tempo novo, onde o amor e a ressurreição é a certeza de que somos um só com Ele. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, amém.